Eu sou o Diego Pereira Eu sou o Lucas Cavalcante. e você está no 30 Minutos com o Diego Pereira. Sejam todos bem-vindos. Hoje, primeiro programa de 2020. Estamos aqui com o Lucas Cavalcante, estudante e coordenador estadual do Estudantes pela Liberdade. Lucas, obrigado por você estar aqui presente, por aceitar o convite e espero que a gente possa ter uma conversa proveitosa. Lucas, nesse primeiro momento eu quero que você tenha liberdade de falar da sua trajetória profissional, da sua trajetória acadêmica, dos seus projetos futuros. Então você pode ficar à vontade e trazer essas informações para os nossos seguidores. Bom, como podem ver, né, tenho uma pouca idade ainda, talvez não seja uma trajetória tão extensa. Eu cheguei a cursar Direito na Universidade Federal do Tocantins. Foi onde eu comecei a me interessar por política e que eu tive meu primeiro contato com esse mundo político. Lá eu cheguei a fazer parte do diretório acadêmico, né, fui diretor de Relações Institucionais do Diretório Acadêmico do Campus Palmas e cheguei a ser candidato a presidente do DCE, Diretório Central Estudantil da UFT, pela primeira vez concorrendo uma chapa de perfil liberal na instituição. E também, a partir da UFT, eu fui conhecendo a política fora de universidade, né? A política dos adultos, política partidária, como preferiam chamar. E nesse tempo eu participei do Partido Verde, onde eu fui presidente da Juventude Municipal de Paraíso. E em 2016, não, foi em começo de 2018, sim, que eu fui para o Partido Progressista. E onde eu estou filiado até hoje. Participei também do movimento do Estudantes pela Liberdade, ou Students for Liberty Brasil. A gente adotava o nome em português, depois por alguns motivos tivemos que adotar o nome em inglês, que é um movimento mundial, maior rede mundial de estudantes, onde a gente luta pela liberdade econômica e liberdade civil, né? A gente tenta colocar essas ideias dentro do meio acadêmico, da militância juvenil. E fui coordenador do Students for Liberty Brasil por cerca de 1 ano e meio, coordenador estadual. Hoje estou apenas como coordenador local. Bom, e essa é a minha trajetória política, basicamente. Política e acadêmica. Hoje eu deixei o curso de Direito e pretendo agora ingressar no curso de Ciências Contábeis na Unitins aqui de Paraíso. Lucas, aproveitando a sua fala, né, eu quero fazer uma contextualização aqui. Eu vou falar um caso meu especial. Eu tive uma dificuldade dentro do mundo acadêmico, indo para cursos superiores, né, ensino superior. Eu vi uma forte doutrinação marxista, forte intervenção estatal, né? E você falou que teve essa experiência como candidato do DCE, trazendo uma ótica mais liberal. Como foi enfrentar essa resistência? Houve resistência? Como foi esse aprendizado para você lá? Assim, a gente se preparou muito para enfrentar essa resistência nessa eleição, só que por um problema de questão da montagem de comissão eleitoral e tudo, e outros pormenores, a gente teve uma candidatura impugnada. E nisso a gente enfrentou na justiça e conseguimos que nossa candidatura fosse aceita pela comissão eleitoral e tivemos uns 7 dias de campanha. Mas nisso, além desses 7 dias oficiais de campanha, a gente rodou outros campos, levamos nossas ideias, principalmente por meio de redes sociais, e a gente percebe que há sim pessoas de perfil liberal contra essa doutrinação marxista dentro das universidades, né? Principalmente nos cursos mais tecnicistas, são aqueles cursos em que você tem que estar lá na prática, aprendendo todo dia, né? Que não dá margem para interpretação, depende, o A talvez pode ser B, mas a verdade relativa não, a verdade é isso, 2 mais 2 é 4, 3 mais 3 é 6. É isso. Então, os cursos mais na área de exatas, agrárias, eles rejeitam bastante essa doutrinação. Tanto que a gente teve uma votação até considerável
nos cursos de engenharia na UFT de Palmas. Lucas, sim, a gente tem visto nas redes sociais críticas, né, quanto ao modelo educacional brasileiro, até o próprio Paulo Freire ele foi refutado, né, em alguns momentos. O novo posicionamento do Ministério da Educação hoje, ele quer reformar o currículo, né, brasileiro, para dar mais diversidade, para não ficar concentrado em autores de esquerda, né, ditos de esquerda. Você vê isso como positivo? Você é otimista no futuro do Brasil no campo educacional? O Plano Nacional de Educação fracassou? Será que hoje a gente tem mais como se diz, mais esperança que a educação tenha como atingir o seu propósito, que é formar o cidadão para o mercado de trabalho? Como você vê essa questão o futuro da educação com a reestruturação do currículo? Sim. Vou até elogiar um pouco agora a parte do governo petista, que foi a questão dos institutos federais, né? Eles fizeram muito por essa questão de tecnicizar um curso superior, em que o caráter dele é essencialmente técnico, né? A gente vê talvez o mesmo curso de um instituto federal numa universidade federal, onde o instituto federal tem a sua grade de exatas lá, totalmente de um curso de exatas, você vê subterfúgios para se doutrinar em cursos de exatas, nos cursos das universidades federais, com várias matérias de humanas. Mas, enfim, voltando à questão do Paulo Freire e do ministro da Educação. O principal problema que eu vejo no Paulo Freire é que ele desestimula a competitividade dos alunos. Eles dizem que desde de pequeno, tudo que o aluno aprende, mas talvez porque ele teve tal vivência, o outro teve uma outra vivência. Não é porque esse aqui está certo e esse aqui está errado, né? Eles estimulam o socioconstrutivismo a você premiar o aluno ruim, entre aspas, do aluno bom. Ao mesmo tempo do aluno bom, não estimula a competitividade entre os alunos desde pequeno. E eu vejo que isso é o que vai mudar agora com o novo ministro da Educação, né? Vai ser um curso superior onde você realmente lute para ser um estudante superior, né? Que você tem um ensino médio para ficar na média dos estudantes. E aí talvez seja um principal erro do governo petista, na questão de, como posso dizer, democratizar o ensino superior. Eles acabaram colocando alunos que não saíam preparados do ensino médio dentro das instituições de ensino superior. E lá dentro, muitos deles acabam até saindo com os diplomas e, enfim, né? Entrando no mercado de trabalho mais despreparados. Lucas, a gente, contribuindo com a tua fala, a gente vê muito a questão da meritocracia, né? Então, países que enfrentaram, né, e hoje estão num estágio de desenvolvimento mais avançado, eles enfrentaram essa questão da meritocracia com muita naturalidade. Então, assim, premia-se aqueles que têm mais produtividade, que têm mais compromisso, que são mais éticos, resumindo, meritocracia, certo? E a crítica dos governos de esquerda é que aqueles que não atingem a meritocracia têm que ser apaziguados pela mão do Estado, né? Então, assim, como você vê essa questão? Você acha que o caminho é premiar a meritocracia? Como disseminar esse pensamento para que as pessoas consigam atingir seus objetivos através da meritocracia? Assim, e a gente vai começar deixando claro que isso vai ser estritamente no âmbito educacional. Eu não estou falando que os pobres que necessitam de amparo estatal não mereçam recebê-lo. Sim, merecem. O governo tem que combater a extrema pobreza. Mas no meio educacional, eu vejo muito de uma síndrome que alguns economistas já disseram no Brasil, que é a síndrome do humildão, né? Por exemplo, o César Cielo. Ele foi uma vez treinar nos Estados Unidos, ele era um atleta do Flamengo, e chegando lá, ele deu uma entrevista falando, não, eu vou atrás do ouro olímpico. E a Globo, sabe quanto que é caro o comercial de TV, né? A Globo passou uns 10 minutos de matéria lá, tentando explicar o que é autoconfiança, tentando separar autoconfiança de arrogância, né? Assim, o Brasil ele tem que parar de ficar dando audiência. Isso não é nem questão mais do governo, é uma questão cultural das pessoas. Ter que ficar dando audiência para história sofrida, história triste. E, assim, quanto pior, melhor.
né? Você tem que ver que a pessoa é o vencedor. Tem que ter essa mentalidade. O Brasil e o brasileiro, o governo e o povo, tem que ter uma mentalidade vencedora, né? Principalmente na questão educacional. A gente tem que ver os nossos melhores alunos, que têm que ser premiados, têm que ser estimulados. Claro, tem a necessidade do aluno do interior de ter um curso superior e levar o conhecimento lá para a comunidade, que muitas vezes não tem ninguém que é formado lá. Mas você daí vê que leva a pessoa para um congresso internacional, aí leva a pessoa para prêmio não sei o quê, e dizendo que aquilo é uma história que deve inspirar o povo brasileiro. Mas ei, ele venceu aonde? Venceu no microcosmos dele, sendo que o Brasil ele é para competir como um país ele quer competir como um país de primeiro mundo, a gente tem que começar a pensar como um país de primeiro mundo, né? E isso que eu penso no quesito da educação. Você tem que valorizar aqueles com os melhores resultados. Lucas, mudando um pouco de assunto, vamos sair da esfera da educação. Eu quero comentar sobre mercado e economia, né? A gente tem visto países onde tiveram experiências de enfrentar monopólios e oligopólios, né? Então, vamos dar um exemplo, telefonia, né? Muitos países têm telefonia e alguns países têm telefonia com monopólio e com oligopólio. E em dado momento, rompeu-se esse monopólio e foi para uma concorrência. Quando aumentou a concorrência, melhorou a vida do consumidor. Você acha que o combate aos monopólios pode favorecer a vida do consumidor? Você acha que o Brasil está mudando para esse olhar? Você vê isso como otimismo? Eu gostaria de acreditar que o Brasil esteja mudando, sim. Mas aquele que talvez seja o principal mote econômico da campanha do atual presidente, a gente não viu em ação ainda, que foi a questão da privatização dos Correios. A quebra do maior monopólio existente no Brasil atualmente. E sim, eu acredito que realmente deva-se quebrar os monopólios, se diminuir a interferência estatal na economia e principalmente na prestação de serviços. Um grande exemplo que a gente tem disso é na pré-campanha presidencial dos Estados Unidos, né? Algo bem didático aqui, que o candidato ficou em segundo lugar nas primárias democratas, Bernie Sanders. Ele é um socialista daqueles raiz, tentando falar para um público mais jovem dos Estados Unidos. Ele tentou comparar a internet na Romênia com a internet nos Estados Unidos. E nisso fazer um mote de campanha que vai levar a internet mais rápida para os americanos. Um romeno foi e respondeu no Twitter dele: a gente tem internet mais rápida porque 30 anos atrás nós fuzilamos nosso ditador socialista e quebramos o monopólio de telefonia. E assim, é um dos principais exemplos, a Estônia mesmo. É um país que era periférico na União Soviética, sofria repressão da União Soviética o tempo todo, e hoje é referência tecnológica, referência educacional, somente porque quebrou os monopólios, quebrou a interferência estatal na economia. Um dos países mais livres do mundo hoje. Eu quero contribuir com a tua fala. Eu particularmente também sou a favor de privatizações, mas mais do que a favor de privatizações, sou a favor de que privatize para que haja concorrência. Você tirar um monopólio do Estado para passar para um monopólio privado também não resolve o problema. Tem que passar para abrir a concorrência, né? Trazendo o assunto mais para o âmbito estadual e municipal, esse ano de 2020 nós teremos eleições municipais. E tudo que se vê nas redes sociais, né? Está muito em alta essa questão de algoritmos, né? Então tudo que a gente vê, que o governo está tendo responsabilidade fiscal, responsabilidade previdenciária, tributária e tal. Eu quero trazer isso para o âmbito municipal das prefeituras, né, que vai ter eleições. Hoje a gente tem enfrentado um problema, Lucas, que as prefeituras elas estão sendo meramente pagadoras de folha. Certo? E não está sobrando dinheiro para investimento, não está sobrando dinheiro para tapar um buraco ali, para asfaltar um bairro ali que está mais de 30 anos sem pavimentação. Qual seria o melhor caminho? O candidato a prefeito em 2020, ele tem que enfrentar isso com responsabilidade, tem que mostrar isso para a população,
que tem que diminuir a despesa, que tem que ter responsabilidade fiscal, você acha que o eleitor vai recepcionar isso bem? Como você vê essa questão? Bom, o primeiro passo, né, que todo gestor, qualquer gestor que for eleito agora em 2020 deve ter, é primar pela transparência dos gastos públicos. O cidadão vê ali que tanto foi gasto com asfalto, tanto foi gasto com paisagismo, tanto foi gasto com saúde, com folha de pagamento, enfim. E ele vê o tanto que a prefeitura recebeu. Se ele tiver acesso a isso, ele vai entender o motivo de tal asfalto não ter saído a tempo. Se ele vê, claro, que não houve nenhum desvio de conduta do gestor naquilo ali. Mas, pensando a longo prazo, o que a gente tem que cobrar é que o nosso próximo prefeito ele tenha trânsito com os deputados federais até mesmo estaduais, para que haja uma discussão de um novo pacto federativo, para que uma porcentagem maior dos nossos impostos fiquem no município do que em Brasília, que sejam, como diz o Eduardo Jorge, né, que foi candidato a presidente pelo Partido Verde em 2014, menos Brasília e mais Brasil. O imposto, a gente vive na cidade, o imposto que a gente paga tem que ficar na cidade. Por que tem que ir para o governo federal e sabe-se lá por que motivos ele é distribuído em X áreas? Que muitas vezes a gente nem vê aqui, na cidade mesmo que paga os impostos, enfim. A gente tem que pensar nisso também, tem que pensar o que o nosso próximo gestor vai poder fazer com os nossos deputados em Brasília, para que no futuro isso não seja uma grande preocupação, que a gente não tenha que ficar cobrando o prefeito por migalhas para asfalto, né? Que ele tem que ficar fazendo escolhas entre Jardim Paulista e Pouso Alegre, entre Serrano 2 e Vila Regina, né? Aproveitando essa fala, Lucas, outra questão também que tem que ser levada em consideração, hoje existe um clamor sobre a qualidade do candidato também para o legislativo, não só para o executivo, mas também para o legislativo. A gente tem visto hoje um congresso reformista, né? Tem se vendido essa ideia que ele é reformista. O governo ele apresenta uma proposta, o congresso aprimora, aperfeiçoa, né? E nas câmaras legislativas municipais, né, Câmara de Vereadores, a gente também seria importante que houvesse, né, vereadores também que propusessem, que participassem, né? Então, assim, hoje a gente está vendo assim, câmaras municipais muito inertes, muito negligentes, não sei se esse é o termo apropriado. Você é otimista com essa renovação? Você acha que a Câmara de Vereadores ela tem que participar mesmo, propor mais, fazer mais parte da gestão? Como você vê essa questão? Olha, quanto à questão do legislativo, eu não estou tão otimista assim. Porque, por exemplo, até 2014 a gente tinha muito mais a figura do candidato, um chefe de classe, né, como se a gente, ou no caso do legislativo municipal, um representante de bairro ou até representante de igreja. No caso federal e estadual, o chefe de classe ele vai estar lá lutando por privilégios para a classe dele. Um presidente de um sindicato na área de saúde, ele vai estar lá lutando pela área de saúde, e o resto, ele não vai se importar, né? Ele vai votar com que o governo prometer algo melhor para ele. O sim ou não vai depender de quanto vai vir de emendas legislativas. E no caso municipal, eu não entendo muito por que a gente elege chefe de igreja e... chefe de bairro a gente quase não está elegendo aqui, mas chefe de igreja mesmo aqui em Paraíso. O que o legislativo ele trabalha que vai modificar a forma com que o seu pastor prega lá na igreja? A gente não está elegendo pessoas preparadas para assumir o cargo, que tenham pautas fortes, que deixam transparecer o que a pessoa defende. Você perguntou para o seu candidato a vereador de 2016 o que ele pensa sobre, sei lá, Lula ou Bolsonaro, o liberalismo, ou conservadorismo, o progressismo? Eu acredito que não, né? E muito menos sobre a questão dos problemas da cidade. A gente vê muito aqui em Paraíso o voto do amigo. É o amigo da igreja, é o amigo do meu chefe, e
até um pouco dos funcionários públicos, né? A gente não tem tanto a questão do funcionalismo público estadual, até por questão de a gente ser um pouco esquecido pelo governo do estado, mas, enfim, é isso. A gente está elegendo representantes de classe que lutam por interesses da classe ou simplesmente elegendo de forma afetiva nossos representantes, não de forma qualitativa. Lucas, aproveitando a sua fala, a gente vê muitos governantes, gestões, né, municipais, estaduais, que até trabalham muito, mas não sabem se comunicar eficiente com a população, né? E tem outros que passam 3 anos sem se comunicar com a população e só começam a se comunicar perto das eleições. Você acha que o eleitor ele já está bem preparado para esse tipo de conduta? Você acha que isso é algo maléfico? Você acha que o eleitor ele tinha que cobrar mais do gestor comunicação eficiente? As prefeituras, os governos estaduais, municipais, eles estão utilizando bem as redes sociais para comunicar com seus usuários? Como você vê esse futuro da tecnologia interagindo governo e sociedade? Assim, eu acho que é um caminho natural essa questão da tecnologia. A gente muitas vezes vê esse defeito em alguns setores, tanto estadual, municipal, federal e tudo, mas assim, é porque cada vez mais a gente está numa crescente com os eleitores cada vez mais jovens, mas nossos representantes ainda estão em um outro tipo de política, uma outra forma de fazer política, mas assim, eles têm seus assessores, têm os secretários e tudo lá que eles conseguem, cada vez mais estão mudando essa forma essa forma de mostrar serviço, né? Hoje você não vê mais toda aquela balbúrdia que tinha inauguração de tal, não sei o que, claro, existe em grandes obras? Existe. Mas se um prefeito faz isso hoje para anunciar que fez um quebra-mola, ele vira motivo de piada na internet, né? Então, acredito que cada vez mais, tanto na seção de comentários quanto nas urnas, o eleitor vai moldando um pouco a forma do gestor fazer a sua política. Continuando nesse tema comunicação, a gente tem visto que algumas cidades, né, a gente tem visto assim, imprensas, né, chapa branca, né? Então, por exemplo, o gestor ele nunca é criticado, ele nunca é questionado, né? E você vê como você vê a entrada das redes sociais nisso? As redes sociais ela quebrou um pouco desse monopólio dessa imprensa chapa branca, dessa imprensa oligopólica, monopólica, em algumas cidades só tem uma imprensa. Então você acha que as redes sociais ela contribuiu para melhorar o debate, para melhorar esses questionamentos que não existiam antes? Não, com certeza. Hoje, se algum site de notícias posta uma matéria extremamente parcial em relação a algum governante, logo na seção de comentários você já vê um print ali de um anúncio. Tá aqui, Prefeitura Municipal de Cabrobó do Judas. Então é por isso que ele está defendendo o prefeito? E nisso o próprio print roda em outras postagens e tem até mais engajamento do que a própria notícia, né? Hoje está muito fácil de você desmascarar essa imprensa chapa branca. Do mesmo jeito que as redes sociais ela favorece também essa facilidade de você estar selecionando a melhor fonte de informação, né? Você vê também a mesma notícia sendo contada em emissoras de TV diferentes, né? Então, assim, você liga no canal, está sendo contado de um jeito. Você liga no outro, a história é totalmente diferente. Você acha que o eleitor, o contribuinte, o cidadão, ele já está atento com essas questões? Ele já não tem mais tanta inocência, ele já está conseguindo melhorar, selecionar melhor a sua ação de informações? Não, com certeza também. Hoje você vai em qualquer roda de boteco, conversar com as pessoas, eles sabem que se o canal Globo noticiou alguma coisa, ou qual político que ele tem uma tendência, né? Ou qual ideologia. O SBT outra, a Record outra, né? Se tem qual é a religião, até a religião dos donos dos canais já é bem visível. Então, hoje você sabe de tudo, do Edir Macedo, do Silvio Santos, da família Marinho, e isso está acessível até o cidadão do mais longínquo local do Brasil. Então,
acredito que hoje o eleitor está bem vacinado quanto a essas distorções da mídia. Outra questão, Lucas, que eu gosto de falar é assim, historicamente o brasileiro, ele até por essa presença de governo de esquerda e pensamento de esquerda, o brasileiro, a gente não pode generalizar, mas a maioria dos brasileiros, eles têm uma consciência de transferir sua responsabilidade para o Estado, né? Então, assim, nem tudo o Estado é vilão, né? Nem tudo o Estado é incapaz, e às vezes a sociedade também poderia ajudar numa solução. Como você vê essa mudança de reflexão, onde a sociedade também tem que contribuir para solucionar problemas que também não só o Estado pode resolver. Você vê isso com bons olhos, você vê isso com otimismo, o Brasil está evoluindo nesse quesito, como você vê isso aí? Acredito que o brasileiro está sim evoluindo, né? Ele vai aprendendo cada vez mais que quanto mais liberdade você demanda, mais responsabilidade você vai ter, né? Que vai ter que arcar com mais responsabilidades. É uma herança, eu não digo nem até de governos de esquerda, nossa, é uma herança colonial isso. Tá na forma como o Brasil foi tratado por Portugal e até os Estados Unidos foi tratado pela Inglaterra, né? É algo que está inerente posso dizer, o DNA brasileiro. Mas acredito sim que cada vez mais que o brasileiro vai tendo a consciência de que nem sempre o Estado escolher por você é a melhor ideia. Lucas, vamos mudar um pouco de assunto. Eu quero entrar agora sobre o sistema político, né? A gente sabe que os partidos eles são comandados por donos de partidos, né? Às vezes uma pessoa, um grupo de pessoas quer fazer uma renovação política, mas às vezes esbarra ideologicamente com o dono de partido, essas questões. Como você acredita que pode haver uma reforma política, que o Congresso pode analisar uma proposta dessa? Como que os políticos vão criar leis para punir eles mesmos, né? Como você vê essa questão? E para fechar esse assunto, você é a favor de candidaturas avulsas, sem depender de partidos políticos? Você é otimista quanto a isso? Como você avalia essa questão? Começando com a última pergunta, sim, sou a favor de candidaturas avulsas, mas eu não acredito que com esse Congresso, da forma que está, isso vai acontecer. Tem que ser uma mudança de baixo para cima, tem que ser algo que você já, desde o seu candidato a vereador, a deputado estadual, vai sempre incutindo essa ideia nele, de lutar para diminuir o poder político, de diminuir o poder de donos de partidos. Uma hora a gente chega lá, né? Uma hora essa renovação chega. A gente, se for imaginar o nosso quadro político 4 anos atrás e o nosso quadro político atual, hoje eu acredito que já deve ter pelo menos uns 10 deputados que defendam essa ideia. Quem sabe na próxima sejam 20, 30, uma hora a gente consegue isso. Partindo desse ponto que você disse da questão que é interessante que haja uma revolução gradual, né, mudança de paradigmas. A gente já tem visto nessa década a aprovação da lei da ficha limpa, a gente tem movimentos contra a corrupção, a favor da transparência. Agora esse pacote anticrime do ministro Sérgio Moro não foi aprovado na totalidade, mas foi aprovado com base interessante, né? Uhum. Então, você é otimista quanto ao futuro do Brasil, sobre questionamentos, reflexões que a sociedade deva ter no futuro? Sim, eu sou bastante otimista quanto ao nosso país, né? Tem tudo para dar certo, a gente tem nossas riquezas naturais, temos uma certa defesa natural também contra catástrofes, temos um clima, embora às vezes a gente reclame, mas seja coisa corriqueira de dia a dia, temos um clima ótimo também, temos tudo para dar certo. Temos mão de obra até de certa forma qualificada, né? Uma história diplomática invejável. A gente tem como posso dizer, a gente tem uns pilares já de sermos uma grande nação, né? Basta agora apenas querermos, assim, um para um, e no boca a boca, e a gente conscientizar o nosso irmão, nosso vizinho, da mudança que a gente quer para o Brasil. Quero agradecer a todos. Lucas Cavalcante esteve aqui com a gente. Lucas, esse espaço final do programa, a gente deixa o espaço aberto para o convidado
para falar sobre as eleições municipais de 2020. A gente vai ter eleições para prefeitos e vereadores em mais de 5.500 municípios do Brasil. Qual é a mensagem de otimismo, mensagem de esperança que você traz para o eleitor? Qual o nível de sabedoria que ele tem que ter para estar escolhendo os seus representantes? Então, fique à vontade para passar essa mensagem. Olha, a mensagem que eu gostaria de passar é que nós sejamos cada vez mais conscientes na hora de escolher nossos representantes. Porque você pensa, é só para vereador, o vereador não faz nada. Mas você dificilmente vai votar num vice-prefeito, prefeito, deputado estadual que não tenha começado sua carreira política ali embaixo. Né? A política começa desde o vereador. Se você quer deputados, senadores, governadores melhores, tente começar votando por um vereador melhor. Né? Você tem as suas pautas bem definidas, encontre um candidato que represente elas. Valeu, obrigado.